Olá, tudo bom? Como vai você? Aqui está tudo bem. Estou de novo fazendo uma live à noite, porque trabalhei bastante hoje e também foi folga de um colaborador, então eu tive que ficar no lugar e foi muito bom. Eu gosto muito de vez em quando fazer isso, porque é onde eu me inteiro com o que está acontecendo, é onde eu realmente converso com os hóspedes, enfim. Aqui é Maria Pires, para quem não me conhece, e hoje eu vou te explicar algo que eu ouço muito de pessoas que também têm empresa, como eu, mas principalmente reclamações ou explanações dos hóspedes. Então, o tema de hoje vai ser um tema que vai fazer com que, para quem já tem a empresa, possa economizar, e para quem ainda não tenha, fica aí uma boa dica para você já fazer desde o início a coisa certa. Então vamos lá. Para quem não me conhece, de novo, sou Maria Pires. Eu sou proprietária de uma empresa na qual eu comecei há 12 anos atrás com apenas 2 suítes e hoje eu estou aqui com uma empresa com 30 lindas suítes e graças a Deus com muito sucesso. Eu tenho um canal, uma empresa em minha casa, e eu ensino as pessoas, eu ajudo você a montar uma empresa em sua própria casa, no ramo turístico, e você fatura de 3 a 5 mil por mês com apenas um quarto, começando com apenas um quarto. Não precisa você ter vários, não precisa você ter muitos, na verdade. Então, se você já tem um, que seja um quarto de hóspede, um quarto da bagunça, a gente te ajuda sim a transformar esse quarto em algo aonde você possa sim faturar de 3 a 5 mil mensais. E isso eu consegui e eu tenho certeza que você também consegue, tá? Então vamos lá. O tema de hoje é o que devo fazer no café da manhã para diminuir custos, aumentar lucros e, além disso, fazer com que a empresa, a pousada, a hospedagem permaneça sempre cheia durante o ano inteiro. Enfim, é um tema um pouco ousado, porém eu tenho experiência e eu posso falar que existem vários fatores que levam realmente a empresa a fazer isso. O primeiro tópico é muito importante você decidir se você vai ter ou não café da manhã. A maior parte das pessoas, elas oferecem sim um café da manhã, e eu inclusive já tenho uma live engatinhada aí para poder falar exatamente o erro que algumas empresas cometem ao acharem que não tendo café os custos caem. Enfim, esse assunto é para uma próxima live. Hoje a gente vai tratar especificamente do café da manhã, o que servir para baratear e ao mesmo tempo aumentar os lucros. Os custos já se aumentam todos os dias, né? Mas enfim, a gente tem que aprender ou saber realmente driblar esses preços, e eu tenho certeza que com a experiência que eu tenho desses 12 anos fazendo isso, porque eu não só delego, né? Eu meio que escolho junto, a gente pesquisa juntos, porque assim, eu moro numa cidade que fica a 300 quilômetros da capital. Então, é uma pequena cidade e as coisas aqui são caras. Tem um preço um pouco mais elevado, exatamente por causa desse custo que tem do transporte, né, para poder chegar essa mercadoria até essa cidade. E, infelizmente, esse custo a gente paga, mas a gente não pode simplesmente, né, compra caro e repassa.
Eu já cheguei a comprar bananas aqui na alta temporada a R$ 9 o quilo, sendo que na cidade mais próxima da capital fica em torno de 3. Então, o quilo da banana, meu pai do céu, né? R$ 9 o quilo da banana é quase igual ao preço da carne há algum tempo atrás. Enfim, não estou aqui para reclamar, estou aqui para arrumar soluções. Então, vamos nós. O que eu devo realmente fazer para diminuir os custos? São várias dicas, e aí a primeira delas é: sempre procure a fruta sazonal, ou seja, a fruta da época. A fruta da época, além dela ter muito mais sabor, ter muito mais gosto, enfim, te oferecer muito mais saúde, porque uma fruta que está na época dela dar, ela é muito mais saborosa, não precisa nada artificial para fazer ela produzir. Hoje a gente estava comentando sobre o morango, né? Muitas pessoas reclamam que o morango tem muito veneno, muito agrotóxico, mas todo mundo gosta de comer morango. Então, assim, nessa época do ano, não é época de morango. Morango, normalmente, ele produz muito bem no frio. E agora nós estamos em pleno verão, então o preço aumenta e a qualidade também não é tão boa. Então, talvez precise sim usar um pouco mais de adubo, enfim. Eu não sei realmente colher morangos. Já plantei na chácara, mas os pássaros não deixavam. E eu sei que a melhor época de você colher é realmente em julho aqui na nossa região, porque julho é a época mais fria. Então, eles começam realmente a produzir, nossa, até no vaso. É incrível. Então, por exemplo, agora é época de quê? De manga. Então, é muito interessante você servir a manga, e principalmente aquela manga que você colhe no quintal. Não tem absolutamente nada de errado. Aqui na feira a gente vai, enquanto no mercado está R$ 7, R$ 8 o quilo da manga, aqui na minha casa eu tenho 3 pés de manga. Aí tem na chácara, tem mais mangas ainda. Então a gente vai e colhe, e são mangas diferentes, com sabores diferentes. Quando você compra uma manga, são todas muito parecidas, manga Adam, enfim, aquelas marcas que você encontra em qualquer lugar. A partir do momento que você tem no teu quintal e você coloca isso no café da manhã, as pessoas, por exemplo, uma manga espada, uma manga mangueirita, são mangas diferentes que você não imagina o sabor que elas têm e a diversidade que existe de mangas, né? Lá na chácara a gente tem pelo menos 10 espécies de manga. Então, são mangas com sabores completamente diferentes. E aí fica uma grande dica. Além de você servir nessa época, te dou uma dica também para você cortar, guardar no freezer, porque daqui a 1, 2 meses você pode fazer um delicioso suco de manga, ou usar a manga para fazer um mix de suco com outro tipo de fruta que também tenha. No café da manhã a gente corta várias frutas e sobram as frutas. E aí o que a gente faz? A gente corta, põe no freezer para poder fazer o suco no outro dia. Então, eu sempre gosto de usar um mix, né? Um suco de mix de frutas. E aí você põe, às vezes, a base do maracujá, porque dá um sabor diferente, e aí mistura 2 outras frutas juntos. Às vezes você pode usar o mix usando a manga também como base, né? E fica realmente delicioso, a cor fica maravilhosa. Então, assim, são pequenos truques, pequenas coisas que você pode fazer e fazer um grande diferencial no teu café da manhã. Ao invés de você comprar só suco de caixinha ou comprar aquele suco industrializado, caríssimo e que não tem muito sabor. Vem com muito açúcar, vem, enfim, com outros aditivos. Uma outra coisa também que você pode fazer, ovos. Ovos é super barato. E você pode ter ovo frito, você pode ter ovo mexido, você pode fazer omeletes. Então, assim, dá para você baratear o teu café da manhã sem perder a qualidade. Então, às vezes aqui a gente serve
tem sempre o ovo mexido, mas às vezes a gente faz uns omeletes fininhos e as meninas enrolam como se fosse panquecas e cortam, sabe, coloca cheiro verde, fica realmente maravilhoso, é uma coisa diferente, fica uma apresentação ótima e as pessoas adoram. Uma outra coisa também que eu queria te falar, para baratear os teus custos, ao invés de você comprar os pães, por exemplo, sei lá, o integral, que custa, aqui está custando em torno de 10 até 18. Ontem eu fui no mercado e vi realmente um com 10 grãos por R$ 18. Aqui as meninas fazem e fica realmente maravilhoso. Primeiro, é um pão caseiro, né? Que é algo assim, é um outro toque, é um outro sabor. E ao mesmo tempo não perde para esses outros, porque você pode comprar os ingredientes e esse ingrediente você pode fazer às vezes 2, 3 fornalhas de pão com, sei lá, com 1 quilo, né, de farinha integral. Aí você pode colocar linhaça, você pode colocar gergelim, você pode colocar N outros cereais, né, que tem, e que, na verdade, você não vai usar em muita quantidade, porque é uma mistura de tudo isso. Então, assim, isso barateia muito e aumenta muito a qualidade do teu café da manhã. E também você pode usar, lembro, vai chegar muito em breve a época das abóboras, né? Aqui a gente usa bastante a cabotiã e ela dá uma cor maravilhosa para você fazer o pão. Esse seria o pão caseiro, o pão branco, porque tem pessoas que realmente não gostam do integral, comem o branco. Então, é muito legal, porque é uma opção a mais e, assim, ao mesmo tempo, é uma apresentação fora do comum. Então, quando você coloca esses ingredientes num pão que seria só um pão comum, é, você agrega um valor, você agrega um carinho que o hóspede reconhece. E isso ele vai comentar, e isso ele vai realmente sair satisfeito. Então, esses pequenos detalhes faz realmente com que você diminua o custo, porque aí você não precisa ficar comprando essas coisas muito mais caras e que não têm o mesmo sabor, a mesma qualidade, e ao mesmo tempo você aumenta o seu dinheiro, né? O seu lucro, como? Economizando na compra, mas mais do que isso, é realmente tendo algo diferencial. Uma outra coisa que nós fazemos aqui, e eu te aconselho, faz o pão de queijo. A gente usa somente 3 ingredientes e é fora do comum. A gente tem o queijo vem o queijo fresco, a Luzia entrega, vem da fazenda mesmo, e aí a gente cura e faz o pão de queijo aqui. E é incrível, porque você comer um pão de queijo feito e assado na hora é fora do comum. Talvez fosse mais em conta comprar, não sei. Teve uma época que a moça que trabalhava aqui, ela não acertava o pão de queijo. E eu até cheguei a comprar de alguém que fornecia, era caseiro também, porém não era feito aqui. Mas não é a mesma coisa. E, além de tudo, eu sinto uma segurança muito grande em preparar aquilo que eu vou servir, ou a maior parte das coisas que eu vou servir no café da manhã, serem preparadas aqui. Por quê? Porque a gente está meio que oferecendo algo com muito, muito zelo, muito carinho. Eu escolho muito bem aquilo que eu vou comprar. Eu sempre gosto de comprar o de melhor qualidade. Por que isso? Porque essa frase eu vi muitas vezes, né, da minha mãe, e eu sempre repito: o barato sai caro. E de verdade acaba realmente saindo, porque você pode até comprar uma coisa
barata para poder servir ou encher a mesa, mas não é a mesma coisa. A pessoa não consegue comer um bolo, por exemplo, que é feito numa padaria ou no mercado, e aí você serve isso perto de algo que é feito aqui, que é feito, sabe, ou no dia, ou feito no dia anterior à tarde, que as meninas realmente fazem a produção para o outro dia servir, é completamente diferente. Você sente realmente uma diferença enorme. E eu sou muito natureba, eu já falei isso algumas vezes. E a gente faz, por exemplo, uns cupcakes aqui naturais, ou enfim, para quem realmente não come farinha, por exemplo. Então a gente faz uns cupcakes para quem tem intolerância a farinhas ou a lactose. E eles são muito saudáveis, então são os cupcakes saudáveis e ao mesmo tempo virou já uma tradição. Todos os dias a gente tem feito os cupcakes de laranja, que além de ficar super bonito, são muito gostosos e são realmente coisas que você pode fazer, que fica barato, que dá um up no teu café da manhã fora do comum. E isso vai espalhar, os hóspedes vão comentar, outras pessoas vão acabar decidindo vir para o teu lugar exatamente por esse comentário. Porque a partir do momento que você serve um super café da manhã, que você tem um ambiente agradável, que você tem um ambiente onde as pessoas sentem que são cuidadas, pode ter certeza, o lucro aumenta, aumenta mesmo. E você vai ter sempre hóspedes, porque ou eles voltam, ou eles indicam, ou você ganhará novos hóspedes por causa daqueles comentários que os hóspedes que passaram por você fizeram, e por aí vai. Então, é muito importante isso. E esse título, realmente, ele diz a verdade, no sentido de que você consegue diminuir teus custos e, ao mesmo tempo, você aumenta os teus lucros, você vai ter sempre hóspedes na tua pousada, sempre. Eu, graças a Deus, né, de um tempo, de uns anos para cá, essa preocupação com, ai, vai, né, começar o período de baixa temporada. Eu não me preocupo tanto, porque eu sei que a gente vem fazendo um trabalho de excelência e sempre vai ter alguém ou que volta ou que indicou, sempre vai ter hóspedes. E é muito importante você ter essa qualidade porque as pessoas começam a serem cada vez mais exigentes, não sei se exigentes ou elas se preocupam muito com a saúde. Então, o café da manhã, você também deve ter essa preocupação em servir um café da manhã que condiz com o que as pessoas estão procurando. Então, cada vez mais as pessoas não querem um café da manhã onde tenha simplesmente só o básico. Elas querem sim o básico, o pãozinho, porém, você deve também tomar muito cuidado aonde você compra. E o formato, né? Eu vou te mostrar. A gente antes comprava em um lugar e teve um dia que eu tirei foto e tinha, assim, no pacote de pão que foi entregue, tinha pelo menos 5 tipos de pães diferentes, sendo o mesmo pãozinho, ou seja, ele estava em tamanhos diferentes, em formatos diferentes, e não era simplesmente porque a pessoa fez algo diferente, não, foi realmente, como eu posso dizer, foi meio que largado, simplesmente fez. E quando você ou faz, ou quando você compra uma coisa que a pessoa fez simplesmente por fazer, você sabe que ali não teve amor, que ali não teve dedicação, ou não teve empenho para que realmente saísse algo
bom, algo caprichado, algo para alguém que você iria oferecer. Então, a gente se preocupa muito com isso, com a estética também daquilo que você vai comer, o tamanho certo de você cortar as frutas, isso influencia muito. Às vezes, você pode estar gastando muito com frutas, porém, sei lá, você coloca quase que, né, uma fatia gigante de melancia ou de mamão, sendo que se você corta em pedaços menores, além de ficar muito mais bonito na bandeja quando você serve, vai te dar uma economia, porque a pessoa vai pegar aquele pedaço, ela vai comer inteiro, ela não vai pegar outro, ou ela não vai deixar a metade, depois você vai ter que jogar no lixo, entende? Então, assim, é uma questão não de mesquinharia, é uma questão de você pensar no hóspede, porque se a pessoa quer comer 2 ou 3 pedaços de mamão, ela pode pegar e servir, não tem problema. O que realmente as pessoas aqui, principalmente no Brasil, deveriam pensar, eu sei que a gente é um país que esbanja muito, é um país que não tem miséria, no sentido, né? A gente tem muita fartura. Mas eu morei muitos anos na Europa, então, assim, eu sei quanto eu pagava numa banana, né? E então a gente aprecia melhor, a gente não desperdiça. E é exatamente isso, a partir do momento que você começa também a não desperdiçar, isso vai te ajudar a economizar mesmo. Alguns meses atrás, logo que teve a retomada, eu percebi que assim mudou muito o estilo de hóspedes, mudou a classe, enfim, hoje em dia, graças a Deus, todo mundo está viajando, isso é muito bom. Porém, tinha alguns hóspedes que estavam desperdiçando muito. Eles colocavam as coisas no prato, às vezes davam uma mordida, ou então colocava mais. E aí eu fiz umas placas, né? Falando exatamente que hoje em dia a gente se preocupa muito. Antigamente, o desperdício era uma questão, sei lá, de ser feio, hoje é uma questão social. Então, eu coloquei algumas frases assim, não rude, pelo contrário, são frases onde as pessoas pensam antes delas servirem se elas não vão comer. Então, tem nas mesas grandes, eu coloco meio que essa frase para que a pessoa se toque e ela não deixe comida no prato, entende? Ela não desperdice, digamos assim. Claro que algumas pessoas sempre vão deixar, sempre vai ter um ou outro que vai desperdiçar, mas a maior parte das pessoas, se já não tem essa consciência, elas criam, entende? Então, são pequenos toques para que você diminua o teu desperdício, diminua realmente os teus custos, né? E os teus custos você precisa ver nessas pequenas coisas. Então, é na preparação é muito importante e isso você vai economizar bastante. Segundo, o tamanho dos cortes é muito importante você repensar tudo isso, porque também vai haver uma diminuição da perca. E outra coisa é realmente essa consciência, tá? A partir do momento que você mostra para o teu cliente que você é um ser consciente, uma outra coisa que a gente também faz aqui é essa questão de reciclagem. A minha cidade, infelizmente, ainda não passam recolhendo orgânico. E eu não consigo jogar as cascas, os restos dos alimentos junto com outro lixo. Então, o que eu faço? Eu ponho em baldes, os baldes são onde a gente usa o cloro da piscina, né? Sempre tem aqueles baldes, então, no café da manhã, a gente recolhe tudo aquilo, tudo que é alimento, casca de ovo, enfim, resto de comida, resto de bolo, tudo que é orgânico, a gente põe nesses baldes e aí eu vou, pelo menos 3 vezes por semana, às vezes até mais, eu vou até a chácara e lá eu jogo, tem um lugar específico onde a gente coloca, porque vem os animais comerem, né? E isso também é uma consciência
que não é só minha, hoje faz parte da empresa. Isso é muito bacana, porque as meninas do café da manhã fazem isso, as meninas da camararia, elas também reciclam. Tem uma senhora que leva as latinhas e a gente meio que faz uma reciclagem dentro da pousada. E eu sei que isso é incrível, contagia, né? E eles acabam levando isso para casa deles. E é muito bacana, porque a partir do momento que você tem uma ação boa e que você multiplica, você acaba ajudando. Além de ajudar as pessoas, você ajuda o meio ambiente também. Onde você mora, você pode modificar. Então, quando as meninas começam a trabalhar aqui, elas, né, eu sento, eu converso, eu mostro, e não é só mostrar, com o tempo elas vão incorporando isso e fica realmente natural. E a mesma coisa com os hóspedes também. Alguns vêm de algumas cidades em que eles reciclam, então já é natural. Outros não, outros estão mais cru do que a gente. Mas aí a gente vai ajudando, vai mostrando, vai ensinando, né? Então, são pequenas ações que realmente no final ou ao longo do tempo tem uma consequência muito bacana. Então, essa questão de você ter sempre hóspedes vem da consequência, vem de você ter um bom café da manhã, um bom atendimento, uma boa cama cheirosa para eles dormirem. Então, é todo assim, é um conjunto de coisas, mas que o coração da tua empresa de hospedagem, eu acho que é sempre o café da manhã. É onde você vai cativar as pessoas. Então, não precisa ter exagero, mas também não pode ter falta. E não pode ser qualquer coisa. Tem que ser realmente pequenos toques, pequenos detalhes que fazem sim a diferença. Essa semana a gente recebeu um elogio que ela falou: Maria, eu vou muito para resorts e o teu café da manhã supera em qualidade, em sabor. Eles estavam assim impressionados e a gente ouve muito isso. E não é um exagero, pelo contrário, a gente, né, tem uma mesa para frutas e sucos, coalhadas, iogurte natural, tem outra para bolos, para as tortas, que a gente prepara também todos os dias, uma torta. Então, são esses pequenos detalhes. E os pães que eu te falei. Esses pães, eles são a maior parte, a gente só compra um tipo de pão. Todos os outros a gente produz aqui. A mesma coisa com os biscoitinhos. Eu sei que é muito mais fácil você comprar no mercado aqueles sequilhos, né, e colocar num pote e pronto, isso daí é para os hóspedes. Não, a gente aqui, a gente prepara. Então, uma semana a gente faz sequilhos, outra semana a gente faz amanteigados, outras vezes a gente faz 2 tipos de biscoitos, sabe, com goiabada, mas assim, são realmente deliciosos, porque não é difícil? Talvez. A partir do momento que a gente aprende, fica fácil. Então, tem o dia de fazer o biscoito, né? Mas é muito diferente você colocar num pote um biscoito que vem de uma embalagem ou que vem de uma forma. É um outro, é um outro sabor, é um outro capricho, é um outro cuidado. E esse cuidado que você terá com teu hóspede é o que vai fazer com que você realmente cresça e permaneça, e além de permanecer, seja referência na tua cidade. Então, assim, aqui existem, na nossa cidade, é uma cidade de 21 mil habitantes, e só de leitos, a última vez que eu fui numa reunião e eles me falaram, a gente tem 8.500 leitos. Então, assim, é bastante. Isso oficiais, né?
tem muita gente que aluga as casas, então são muitos leitos, na verdade. E nem por isso, sabe, não tem para todos. Tem sim, tem lugar para todos, tem hóspedes para todos, porque uma existe uma seleção natural. E as pessoas vão aonde elas são bem recebidas, elas vão aonde elas podem ter uma recomendação de café da manhã, e é isso que vai fazer de verdade com que a tua empresa cresça. Então, são pequenos detalhes. Se você começa realmente a pensar, você que já tem a empresa, que está assistindo essa live, começa a pensar nesses pequenos detalhes que eu te passei. Então, são coisas simples, mas que fazem uma diferença, assim, enorme, sabe, lá no final. Um outro dia, teve alguém que veio e que era realmente muito vegano, não tinha só problema com lactose ou só problema com glúten, não, era realmente. E uma das coisas que me veio à mente, agora é época de tomates, né? Fiz tomates no forno, não estava recheado com, normalmente a gente põe queijo, para eles não, mas de repente você fazer uma fornalha de algo assim diferente no café da manhã para servir com ovo frito, ficou perfeito, entende? Então, são pequenos detalhes que você pode fazer, principalmente usando frutas ou legumes da época. Isso também é outra coisa, a gente começou a fazer uns quiches de, de legumes, sabe? Tem abobrinha, que é preço de nada, né? Quase. Então a moça entrega abobrinhas fresquinha, a gente rala, prepara, refoga e depois você faz na torta. E aí você pode misturar essa abobrinha com atum e faz uma fornalha de torta de liquidificador, por exemplo, entendeu? Custa quase nada, as pessoas amam. E aí o teu café da manhã vai realmente estar lá em cima, porque as pessoas reconhecem, as pessoas veem que foi feito com carinho, foi feito com amor, e que é isso que você precisa, cativar as pessoas que estão de férias, né, que vieram para descansar. Se a gente que está aqui para recebê-los, se a gente não tentar pensar e realmente fazer o melhor, então, assim, qual é a função de você ter a sua empresa de hospedagem, né? Então, é uma das coisas que você deve sempre pensar. Eu sei que muitos têm o desejo, mas poucos vão realmente fazer, mas ou tomar a decisão de terem a sua empresa em casa, mas se você for uma dessas pessoas, pensa nesses pequenos detalhes. Eu fico muito feliz porque tem uma aluna que faz meses e ela vem sempre postando, às vezes ela posta um pão integral, outro dia ela postou uns, ai, como chama? Enfim, são os pãezinhos de coco ralado, meu Deus do céu, são lindos, entende? E outras receitas, então ela tem essa preocupação com os hóspedes e realmente é maravilhoso, eu tenho certeza que ela vai ser um grande sucesso. Ela já é um sucesso, mas ela será muito grande exatamente por isso, porque eu sinto uma preocupação dela em relação aos hóspedes. Isso é maravilhoso. Então, quando você tem essa preocupação em servir e servir bem, o sucesso vem. É questão de tempo somente, tá bom? Então, fica aí a dica de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer receita que queiram, me perguntem. Por favor, entrem em contato comigo. A gente está aqui para ajudá-los da melhor maneira possível. Espero ter sido útil e a gente se vê e se fala muito em breve, tá bom? Um bom descanso a todos. Até mais.